Esse é o Limeira em Pauta, um podcast que a gente vai tratar sobre política, sobre as oportunidades e como a gente pode também melhorar a nossa cidade. Nesse primeiro episódio, eu convidei um meu colega, Betinho Neves, para que ele pudesse conversar um pouquinho com a gente sobre diversos assuntos, sobre a política, sobre segurança pública, enfim, assuntos que a gente trata no nosso dia a dia como vereadores e assuntos que fazem parte do dia a dia de todas as pessoas aqui da nossa cidade. Eu quero agradecer, primeiro, a presença do Betinho por ter aceito, esse convite de estar aqui nesse momento hoje, de tirar um tempinho para conversar com a gente. E, antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou a Mariana Calça, sou advogada. Hoje eu estou vereadora, sou filha do Jair e da Suzana, irmã da Marcela, da Juliana e tia do Gabi e do João. E eu queria que você também se apresentasse, Betinho, falasse um pouquinho de você para as pessoas que não te conhecem aqui na cidade. Mariana, obrigado pelo convite, que alegria estar aqui com você nesse bate-papo, para poder contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da vereança. Também sou muito feliz de estar aqui em nossa cidade, representando os nossos munícipes. Então, para quem não me conhece, sou o vereador Betinho Neves, casado com a Thaís Neves, juntos há mais de 17 anos, pai do Pedro, de Quataninhos, sempre fui morador do Jardim Olga Veroni, o famoso Olga Veroni. Que bom a gente poder estar aqui nesse bate-papo para poder contar um pouquinho da nossa história. Betinho, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre a cidade de Limeira, mas principalmente a gente vai falar um pouco sobre transparência, sobre integridade, sobre segurança, enfim, esses assuntos que fazem parte aí da nossa vida. E integridade e transparência foi um assunto que nós abordamos durante a minha campanha em 2020 e que a gente continua trabalhando, em cima dessas pautas. Eu estou na política pensando no bem comum das pessoas, em como a gente consegue mudar a vida delas. Eu também queria que você contasse o porquê de você escolher esse lugar, como que foi a sua transição de vida de uma pessoa que já tinha um impacto local, já promovia impactos locais ali na região da Olga Veroni, e depois você passou a ser vereador, estar como vereador e pensar numa cidade como um todo. Então, eu queria que você comentasse aí como são esses projetos, o que fez você mudar dessa vida de um impacto para uma região para pensar numa cidade inteira. Mariana, eu nasci, como eu disse, no Jardim Olga Veroni e num berço muito caridoso, Eu cresci ali vendo os meus pais ajudando as pessoas, contribuindo com a vida das pessoas. Obviamente que para mim aquilo era tudo novo, Eu tendo que dividir a minha cama, eu tendo que dividir os meus brinquedos. Então eu cresci nesse berço caridoso e vendo o quanto meu pai e a minha mãe gostavam de ajudar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas. E claro que eu e os meus irmãos, a gente não poderia trilhar um caminho diferente disso, E desde muito cedo, apesar de ter o sonho de ser um atleta profissional de futebol, eu acabei com que me empenhando aí nas questões sociais para poder melhorar a vida das pessoas. Muito cedo eu já iniciei o projeto Anjos da Noite, com 17 para 18 anos, onde nós temos um trabalho que sempre visou tirar o sujeito da condição de rua e devolver ele para a sociedade novamente, acreditar que o ser humano ele merece essa segunda chance. E depois a gente foi iniciando os outros projetos, como o projeto Rola Bola, que atende as crianças da nossa comunidade, a própria horta comunitária, e já tinha recebido alguns convites desde 2016. Alguns políticos da cidade falaram: Betinho, eu acredito que na política você pode contribuir, na política você pode também melhorar a vida das pessoas, você pode ajudar mais pessoas. Só que eu ainda não estava preparado para esse momento. Eu tinha uma faculdade pela frente, eu tinha que amadurecer um pouco mais tecnicamente, para daí sim aceitar esse desafio, E é sempre essa mensagem que a gente passa, Mariana: eu não posso dormir e acordar, quero ser vereador, quero ser prefeito, quero ser deputado. Não é bem assim, Nós sabemos que são funções que transformam vidas. E se nós não tivermos uma preparação, uma sensibilidade, uma responsabilidade, esse impacto também pode ser negativo. E durante todo esse período eu fui me capacitar, eu fui entender um pouco mais sobre política. Apesar de que com meus 13 anos de idade eu fui vereador júnior, representei a minha escola Dom Indílio, uma escola lá no Jardim Olga Veroni. Mas daí já no ano 2020, depois de alguns projetos consolidados, depois de ter passado quase 8 anos dentro da prefeitura,
conhecendo um pouco do poder executivo, ver como funcionava o processo licitatório, como funcionava as secretarias numa prefeitura. Aí sim eu me senti preparado, amadurecido, já com uma popularidade, porque a população já começou a entender a função dos nossos projetos, que nunca foram projetos assistencialistas, foram projetos de assistência. Eu acredito que o assistencialismo ele acaba que acomodando a pessoa, deixando a pessoa naquela zona de conforto dela e acaba que não ajudando de fato. E quando a assistência é a garantia de direito dessas pessoas, no qual você dá uma oportunidade dela sair da condição que ela está e retomar a sua vida novamente, seja no mercado de trabalho, seja um adicto, se recuperar e voltar à sociedade novamente. Até que em 2020 eu aceitei esse desafio de poder concorrer às eleições. Claro que não foi uma decisão fácil. Você colocar o seu nome para ser testado é um ato de muita coragem. Muitas vezes as pessoas, você vai pedir o voto, você é humilhado, né? Política é tudo igual. É só mais um que está querendo entrar para aproveitar da política. A gente ouve muito isso. Mas aí eu tive a oportunidade de sair candidato em 2020, juntamente com você. E os primeiros desafios eu já ouvi durante a campanha, onde muitas pessoas falavam, Betinho, você não tem sobrenome. Dificilmente você vai ganhar umas eleições e entrar na política. Eu disse, como assim eu não tenho sobrenome? Porque eu nasci dentro do Jardim Olga Veroni, porque eu sou filho de metalúrgico e costureiro, eu não vou entrar dentro da política, vou. E tenho o sobrenome Neves com muito orgulho. Com muito orgulho. Tudo que os meus pais me ensinaram, desde a parte de disciplina, a principalmente servir o ser humano, a fazer o que Jesus faria aqui na Terra, eu também quero aplicar dentro da política. Sendo assim, nós tivemos 5.229 votos. Para mim, de fato, foi uma alegria muito grande. Automaticamente, a responsabilidade ela também aumenta, porque é uma das maiores votações da história da cidade. A minha finada irmã ainda era viva, falou, poxa, Beto, que alegria, né? Você ter 5.229 votos, mas se prepare, que a sua responsabilidade, a cobrança ela também será bem grande, né? Uma coisa era o Betinho, que fazia os projetos sociais, era o Betinho assistente social, era o Betinho que trabalhava no Ceprosom e era o Betinho no Olga Veroni. Agora é o Betinho vereador. Aquilo que você construiu aqui dentro da nossa comunidade, dentro da nossa região, agora precisa ser replicado por toda a cidade. E assim foi feito, Mariana. Nesses 3 anos de mandato aí, a gente foi muito feliz, acertamos, erramos, não temos compromisso com o erro. Quando teve que dar 3, 4 passinhos para trás, a gente deu. E se tem uma das minhas principais qualidades, é os meus bons ouvidos. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de entender onde eu acertei, onde eu errei. Eu gosto de ouvir boas histórias. Eu gosto de andar ao lado de pessoas corretas, de pessoas que já agregaram para a nossa cidade. Sendo assim, a gente vai amadurecendo todos os dias, né? Mas foi uma transição até que não muito difícil, né? Porque dentro da minha vida, dos meus projetos, eu já era 220. E com a política ela não é diferente, né? A política ela é feita de renúncias, né? A política é feita todos os dias. Não existe vereador de segunda a sexta. O vereador ele é de domingo a domingo, é de domingo à noite, é na madrugada, né? Mas como eu já tinha esse ritmo em toda a minha vida, os meus projetos aí, não foi difícil me adaptar também à própria política. Obviamente que a cobrança ela é muito maior, né? Porque você está ali, nós recebemos um subsídio que é pago pelos impostos da população e, por direito, eles têm que cobrar, desde que seja de uma forma educada, de uma forma construtiva, e eu sempre aceitei muito esse tipo de crítica, né, onde a gente precisa avançar. Mas eu não tive dificuldade, Mariana, dessa transição, me adaptei super rápido. A única dificuldade que eu encontrei foi dentro, de fato, do poder legislativo de não poder executar. Porque nós, enquanto vereadores, nós sugerimos, nós fazemos projetos de leis, nós fiscalizamos, nós sugerimos para o prefeito bons projetos, mas, infelizmente, nós não temos o poder de execução. Essa foi a parte que eu mais senti. Essa foi a dificuldade que eu mais tive. Porque eu sempre fui da parte da execução. Eu nunca dependi do poder público para tentar melhorar a vida das pessoas. E quando você se depara numa Câmara Municipal que não tem poder de execução, aí de fato dói. Você muitas vezes numa fila do SUS, você vê uma quantidade de crianças que estão hoje numa fila de uma creche, isso aí nos deixa preocupado, mas muitas vezes a gente também fica um pouco sem reação, por de fato não tem esse poder de execução, né? Betinho, você falou algumas coisas importantes nessa sua fala, né? Primeiro, dá uma experimentada. Opa, vamos ver se está bom o café da Mariana. Você falou uma coisa importante na sua fala. Acho que o primeiro ponto é a gente mencionar que a gente se conheceu depois da eleição, né? Sim. O Betinho era uma pessoa desconhecida para mim, eu não conhecia, e foi muito bom
e é muito bom quando a gente conhece pessoas que têm outros perfis, que têm outras vivências, né? Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem de crescer e de conhecer mesmo a vida das pessoas, né? Conhecer outras realidades. E dentro do que você falou sobre qualificação, a importância do tempo, né? Que você foi convidado antes para ocupar esse lugar, mas achou que esse não era o momento exato, né? O momento devido em 2016, esperou até 2020. E o quão importante é a gente também olhar para isso, né? Se qualificar tecnicamente para ocupar alguns espaços e também conseguir alianças, né? Articulações para fora da cidade de Limeira, em São Paulo, no governo do estado, em Brasília. Isso é muito legal e relevante a gente respeitar o tempo das coisas, né? Eu acabei, antes de entrar na política, em 2019, eu fiz o curso do Renova, né? Fui uma liderança da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e, além da profissão como advogada, eu acabei indo atrás de outros conhecimentos para que pudesse levar um trabalho de qualidade para o Legislativo. E eu acho que essa é a nossa função, né? Representar as pessoas, mas representar as pessoas de uma forma qualificada, para que elas possam não só entender o que a gente faz, mas serem impactadas positivamente pelas ações que a gente tem do lado de cá, porque senão a gente vai ficar fazendo a política pela política, e é o que você falou, as pessoas não entendem o que os vereadores fazem. E a gente precisa mostrar a todo minuto qual é a nossa função dentro de uma cidade. Eu acredito que a gente tem conseguido fazer isso de uma forma importante, né? E quando a gente fala também de renovação, não é renovar só a cara das pessoas que estão na política, né? Renovar as práticas, renovar as ações, renovar os perfis das pessoas para que as pessoas voltem a acreditar na política. A política é uma função hoje que está em descrédito, mas muito por conta das práticas que se tem adotado no dia a dia. Então, quando a gente olha para cá e olha principalmente para a transparência, você falou que gosta de ouvir as pessoas. Sim. E a gente tem feito aí algumas reuniões e acompanhado as pessoas tem escutado as pessoas nessas reuniões. Isso é muito importante, né? A gente dá espaço para que elas possam participar, para que elas coloquem os seus pontos, né? E quando eu te trago para falar sobre integridade e transparência, eu acho que a gente pode também falar um pouquinho da importância disso para as pessoas, né? Até na questão de combate à corrupção, por exemplo, que quando a gente dá transparência, quando a gente mostra os dados para as pessoas, um controle social da sociedade civil, por exemplo, é muito mais efetivo. Isso aumenta a qualidade do governo, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar, não só como legislador, mas como cidadão também, né? Ter acesso a esses dados, dar oportunidade para que as pessoas também tenham acesso a isso. Então, bem feliz da sua parte entender esse timing, né? E a gente fica realmente pensando que há uma esperança aí que a gente possa pensar num futuro com ações para a cidade de Limeira. Na realidade, Mariana, nós precisamos sim de novas lideranças, nós precisamos sim de novas pessoas que aceitem esse desafio a poder participar de um processo eleitoral, mas com preparação. Acho que tem que ter alguns critérios, né? E eu sempre gosto de mencionar 2. O primeiro deles, a sensibilidade. Eu não posso querer entrar dentro de uma vida pública, contribuir dentro de um cargo eletivo, num cargo concursado, estar dentro de uma máquina pública, se eu não gosto de gente, se eu não sei lidar com pessoas, se eu não tenho a sensibilidade, a empatia de me colocar no lugar do outro. Eu costumo dizer que essa é a realidade, Mariana. Não vai adiantar de nada os seus longos anos de direito que você fez, que foi com muito custo, isso te custou tempo, isso te custou recurso, e por mérito você alcançou esse objetivo. Só que se você não tiver a sensibilidade para muitas vezes atender o seu cliente numa escuta qualificada, se tiver que sentar numa calçada para poder ouvir, infelizmente a sua faculdade ela não serviu de nada. Você só foi mais uma que quis cursar um curso, fazer um curso de direito, mas que não aprendeu a ter a sensibilidade para cuidar de gente. A minha profissão, que eu sou assistente social, e a sua profissão enquanto advogado, de fato, é escutar, para depois nós tentarmos melhorar a vida daquela pessoa ou dar um direcionamento, né? Então é importante para que aquelas pessoas que de fato um dia pretendem
contribuir dentro da vida pública que consiga ter esses dois critérios. Primeiro, eu gosto de gente, eu tenho sensibilidade, eu vou conseguir ter empatia para me colocar no lugar do outro. E segundo, não menos importante, qual a minha qualificação para que eu possa representar a minha cidade dentro de uma casa de leis? Eu não posso sentar naquela cadeira, depois de eleito, e falar, ué, o que eu estou fazendo aqui? Já não dá mais tempo. Então é importante que tenhamos essa responsabilidade, e eu fico muito feliz, Mariana, que nesse ano de 2024, a quantidade de pessoas de bem, de lideranças preparadas, que a gente está vendo que está aceitando esse desafio do processo eleitoral. E quando nós falamos aí de honestidade, integridade e transparência, eu acho que esse é o básico da nossa vida. Isso é dentro do meu relacionamento com a minha esposa, é dentro da minha convivência com o meu filho, e na política ela não pode ser diferente. Por isso que eu digo que a política ela potencializa aquilo que as pessoas são. As pessoas ainda, culturalmente, elas têm o costume, Mariana, de só ouvir propostas que são importantes, mas esquece de querer saber quem que é o homem ou a mulher que está fazendo aquela proposta. Sim. Porque a política ela só potencializou aquilo que o Betinho sempre foi. A política só potencializou aquilo que a Mariana sempre foi. Então, ao nós ouvirmos alguma proposta, a gente vai voltar um pouquinho atrás e vai fazer uma pergunta. Quem é você? Da onde você veio? Você tem um passado envolvido com corrupção? Você foi um bom pai, você foi um bom esposo, você foi uma boa liderança? Da onde você saiu? Que a partir daí eu consigo validar a proposta que essa pessoa está fazendo. Então é um recado que eu tento passar todos os dias em nossas reuniões, né? As propostas nós ouvirmos, ela é importante, mas nós precisamos saber quem são as pessoas que estão fazendo essa proposta, para que, mais uma vez, nós não possamos ser enganados, né? Então, quando nós falamos em transparência, em honestidade, eu acho que isso engloba tanto na nossa vida pessoal, profissional, e na vida política ela não é diferente. Por isso da importância de você, eleitor, como eu e como a Mariana também é eleitora, que possa de fato estar antenado na vida de todos os candidatos. Sim. De todos, seja ele vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, porque, volto a repetir, nós temos um entendimento, e isso de fato é comprovado, que a política ela só potencializa aquilo que você é. Quando o sujeito ele começa a cometer atos ilícitos dentro da política, pode puxar o passado dele, que algo lá atrás, com certeza, ele também já fez. Como pessoas de bem, quando entram na política, aquilo vai se potencializar e vai usar aquela ferramenta chamada política para transformar a vida de muitas pessoas, né? Betinho, você falou sobre ações, né? Não só nesses 3 anos e meio, mas na sua história. Eu queria que você falasse para a gente, também relacionado à transparência, esse contato direto com a população, alguma ação que impactou aí diretamente a vida das pessoas, que você contasse um pouquinho para a gente quais foram ou qual foi essa ação que você tem em mente aí, que você consegue contar e mostrar para a gente desse trabalho. Mariana, vou dividir aqui em 2 segmentos diferentes. Uma no Betinho, enquanto um jovem que quer ver a melhora de vida, a qualidade de vida das pessoas. E depois as ações do Betinho vereador. Nós temos algumas ações no qual a gente conseguiu transformar a vida de algumas pessoas, né? Dentre elas o próprio projeto Rola Bola. O projeto Rola Bola visa cuidar de crianças que moram nas periferias da cidade. Hoje esse projeto ele conta mais com 8 unidades aqui em nosso município. Nós temos alguns professores que ministram essas aulas de futebol para essas crianças, no qual a gente diz que no projeto Rola Bola, o que menos importa é saber jogar bola. Então, dentro desse projeto, a gente ensina algumas disciplinas. Nós cobramos boletins escolares, nós cobramos, muitas vezes, para que essa criança possa melhorar o seu desempenho dentro da sua casa, dentro da sua família. E, como eu disse anteriormente, esses 8 polos que tem do projeto Rola Bola, eles estão, muitas vezes, em zonas de perigo em nossa cidade, né? Pela própria questão da drogadição e tantas outras coisas. E quando a gente entra com esse projeto, quando nós entramos com o esporte, quando nós entramos com a cultura, nós trabalhamos 2 grandes temáticas. A primeira, não deixar que aquela criança entre para a criminalidade. E aquela que já entrou é tirar daquela condição. Então, o projeto Rola Bola, eu digo que é uma das meninas dos meus olhos, né? Onde a gente tem mais de 257 crianças que nós cuidamos através desse projeto social, que já revelou atletas profissionais, mas também já revelou muitos homens, muitos pais de família. E agora também com o futebol feminino, né? Que nós também montamos as 2 unidades femininas. Então, é um projeto que brilha os nossos olhos. Não comentei aqui no início, mas algumas pessoas acompanharam.
Eu não vou falar infelicidade, porque eu não sei quais são os preceitos de Deus, quais são as ideias de Deus, e jamais eu irei questioná-lo. Mas eu perdi a minha irmã no dia da minha posse de vereador. A nossa posse ela foi 5 horas da tarde, a nossa posse foi às 19 horas, e 2 horas antes eu acabei tendo que enterrar a minha irmã, né? Uma jovem sonhadora de 42 anos de idade, e a nossa família, ao invés de murmurar, a gente decidiu criar o Centro Social Alessandra Neves. Centro esse que já está aí mais de 3 anos, que já atendeu mais de 20 mil pessoas diretamente, com curso de qualificação, recolocação no mercado de trabalho, produção de fraldas geriátricas para aquelas pessoas que estão acamadas, para aquelas pessoas que dependem desse material, e tantas outras atividades que nós fazemos dentro desse nosso centro social. E uma ramificação dele é a Casa de Apoio Alessandra Neves em Barretos. Nós temos muitos limeirenses que vão para Barretos hoje fazer o tratamento do câncer, só que não tinham onde ficar. Imagina você fazendo o tratamento do câncer, ter que sair da sua casa às 3 horas da manhã, descer até a rodoviária, montar em uma van, viajar 4, 5 horas de viagem, fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, voltar em mais 5 horas de viagem, descer em uma rodoviária, pegar o transporte e voltar para sua casa. É desumano. Uma pessoa que ela tem um câncer, obviamente que ela irá desanimar de fazer esse tratamento. Aí que nós decidimos, juntamente com o apoio de alguns empresários aqui da nossa cidade, em montar a Casa de Apoio Alessandra Neves, que vai completar agora em setembro já 2 anos. Então, todo limeirense que ele vai para Barretos fazer o tratamento do câncer, ele pode ficar acolhido nessa casa, com 5 refeições diárias, tem uma cuidadora e por tempo indeterminado. Obviamente que nós queremos que ele vai, faça o tratamento e já volta rapidinho embora. Mas tem algumas pessoas que demandam ficar 1 mês nesse local, 2 meses nesse local. E acabam com que essa casa, dando um pouco mais de suporte, condições e um ânimo para que ele possa finalizar o seu tratamento. Então, da parte dos projetos sociais, são essas 2 ações aí que a gente gosta muito, admira muito e que de fato vem transformando a vida de muitas pessoas, né? E dentro do próprio legislativo, nós fizemos alguns projetos de leis, inclusive 2 deles que eu quero mencionar, foi junto com você. Primeiro é da própria coleta de reciclagem, a separação da reciclagem consciente. Hoje, infelizmente, a gente não vê uma conscientização por uma parcela da população em separar o seu material reciclado. Hoje nós temos centenas de pessoas em nosso município que tem como fonte de renda a coleta dos materiais recicláveis. E muitas pessoas ainda insistem em misturar com comida, em deixar com lixo orgânico, e vai aquela pessoa ter que abrir aquele saco de lixo, retirar o seu material reciclado e fechar. Sendo que nós poderíamos muito bem trabalhar com os nossos filhos, trabalhar dentro das escolas, essa conscientização da separação desses materiais. E foi isso que nós fizemos, né, Mariana? Esse PL aí de conscientização, para que nós possamos valorizar. Não é fácil você ter que empurrar um carrinho de reciclagem. Essas pessoas, além de cooperar com o nosso meio ambiente, são pessoas dignas, são pessoas que vão à luta todos os dias. É chuva, é sol, lá estão eles trabalhando para levar o pão para a sua casa. E recentemente, nós também tivemos a oportunidade de fazer uma alteração em uma lei, no qual beneficia os restaurantes e bares da nossa cidade. No meu discurso, Mariana, e você acompanhou, eu disse que nós, enquanto agentes políticos, produzindo ou não, nós vamos receber o nosso salário. Se o Betinho ficar 1 mês sem trabalhar, ele vai receber o seu salário do mesmo jeito. E os comerciantes? Se ele não vender no seu final de semana, se ele não conseguir colocar algo atraente para que as pessoas possam ir no seu comércio e consumir o seu produto, para que ele possa pagar o seu aluguel, para que ele possa cuidar da sua família. E infelizmente a gente vê hoje essa realidade em nosso município, cada vez mais o poder público, além de não ajudar, dificultando a vida dessas pessoas. E a lei que nós alteramos aí é que hoje, a lei federal, ela rege que você tem que deixar 1,20 m para uma calçada onde as pessoas possam transitar e depois você possa colocar a mesa e cadeira. Só que aqui em Limeira existia uma limitação dos 50%. Então, se você tem uma calçada de 10 metros, 50% você pode colocar a mesa e cadeira, os outros 50% você tinha que deixar livre. E nós chegamos à conclusão que, de fato, 1,20 m ele é o suficiente para que a cadeira de roda possa passar, para que as pessoas possam transitar. E aí, em comum acordo, meu e seu, onde nós emprestamos os nossos ouvidos, onde nós sentimos as dores desses comerciantes, nós fizemos essa alteração. Então, você comerciante que tem a sua calçada de 10 metros, você vai ter que deixar 1,20 m para que as pessoas possam passar e, de fato, respeitar isso daí. E o restante você possa colocar mesa e cadeiras. Então, acho que foram projetos aí que, de fato, impactou
diretamente na vida dos coletores de reciclagem e também nesses comerciantes. E essa é a nossa função, Mariana, é desburocratizar, é deixar a máquina um pouco mais viável para que o comerciante, para que o empreendedor, para que as pessoas possam ter fácil acesso e poder ter o seu trabalho digno aqui na cidade, né? Betinho, você comentou duas coisas bem importantes, né? O primeiro é o trabalho de escuta que a gente tem que fazer para produzir os nossos projetos de leis. Mas, antes disso, você mencionou um tema que me remeteu a um projeto que a gente conseguiu trazer pelo mandato aqui em Limeira. Você estava falando da Casa de Apoio de Barretos, que vocês abriram há 2 anos. E, em relação a isso, nós conseguimos trazer o projeto Arte e Compaixão para a cidade de Limeira pela primeira vez. É um projeto totalmente gratuito em que as mulheres acabam fazendo a reconstrução pela micropigmentação do mamilo, principalmente as mulheres que tiveram câncer de mama. Então, ao trazer um projeto desse para a cidade, a gente consegue impactar positivamente essas mulheres que sofreram por um período, aí foi um período doloroso, mas que, ao final do processo, elas merecem também ter esse tipo de ação. Sim. Né? Elas merecem que as nossas instituições tenham acesso a esses projetos. Né? Limeira nunca tinha tido nenhum acesso, né? Isso já acontece na cidade de Campinas, de Piracicaba, por exemplo, e nós estávamos ficando para trás e conseguimos, junto à Ana Savoy, que ela viesse para Limeira. Então, esse projeto hoje já está dentro da ALIC, já faz parte do calendário deles, e eu acho muito legal que a gente possa fazer essas conexões de coisas boas, né? Mesmo que não seja por um projeto de lei, mas a gente está representando as pessoas, inclusive as mulheres que passaram por um processo oncológico, né? Então, eu fico muito feliz de conseguir trazer isso para cá. E quando a gente fala sobre os projetos de lei, Betinho, sobre a nossa atuação no Legislativo, eu aprovei aí alguns projetos de leis, trabalhei em algumas pautas como educação, empreendedorismo, integridade e transparência, meio ambiente, e eu vejo que você é uma pessoa que tem ficado e estado muito perto da segurança pública. Né? Eu queria que você também contasse um pouco para a gente como tem sido isso para você e como você tem conseguido trabalhar isso nesses últimos 3 anos e meio. Mariana, nos 8 anos que eu trabalhei dentro do Seprosom, o meu trabalho foi muito próximo à nossa Guarda Municipal e também à Polícia Militar. Eu posso te afirmar que conheço 95% da corporação da Guarda Municipal. Homens honrados, homens de bem, homens qualificados, capacitados, preparados, humanos, que também têm sensibilidade. E eu tive a oportunidade de conhecer eles fardados e não fardados. E isso só cresceu a minha admiração pela corporação da nossa Guarda Municipal, que conta aí hoje com aproximadamente 300 agentes aqui em nossa cidade. Está defasada no quesito de RH, precisa sim de mais homens. Nós precisamos rejuvenescer também a nossa Guarda Municipal. E a segurança hoje ela é afetada em todo o nosso país. Nós sabemos que a gente não tem só essa problemática aqui em nosso município, mas é aqui que nós moramos, é aqui que nós estamos e é aqui que nós estamos vereadores. E a gente vê que nos últimos tempos, de fato, a gente encontra uma população assustada, uma população que nem a sensação de segurança tem mais. Os papéis se inverteram. Antigamente as pessoas ficavam sentadas nas calçadas de casa, batendo papo, as coisas se inverteram. Hoje a gente vê uma população refém dentro de suas casas e muitas vezes marginais andando por toda a cidade, né? São 2 trabalhos, Mariana, que precisam ser feitos com muita cautela, com muita gestão, mas precisam ser feitos juntos. O primeiro deles, o trabalho de fato ostensivo que tem que ser agora, porque existe uma criminalidade, os números de furtos, roubos, feminicídios que a gente vem tendo em nosso município, que precisa ser combatido, né? Precisa, de fato, fazer esse mapeamento dessas manchas criminais e atuar com mais rigidez dentro desses espaços. Essa semana, nós 2 tivemos a oportunidade, juntamente com a doutora Mayra, de estar em uma reunião com alguns empresários que falaram de alguns furtos e roubos que estão acontecendo em determinada região. E quando se foi ver, não tinha boletim de ocorrência. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, ela só irá fazer um trabalho mais atuante, mais intensivo, a partir do momento que ela pega aqueles boletins de ocorrência e vê onde está tendo a maior mancha criminal.
Obviamente que o trabalho preventivo ele tem que ocorrer, o patrulhamento ele tem que acontecer, mas onde está tendo um índice maior de crime, vai de fato aumentar esse efetivo, né? Só que muitas pessoas ainda não têm o costume, né? Até muitas vezes é uma coisa de dificuldade de elaborar esse boletim de ocorrência. Então esse é o primeiro trabalho. Só que nós não podemos esquecer, Mariana, da prevenção. Nós não podemos esquecer de que o esporte bem feito em uma cidade, de que a cultura bem feita em uma cidade e com educação de qualidade, com certeza, para os próximos anos, você vai investir menos em segurança, você vai ter menos dor de cabeça em segurança, porque o esporte ele salva vidas, ele educa, ele transforma, a cultura também. Hoje nós temos uma cultura na cidade elitizada, nós não temos uma cultura para todos, e a cultura ela tem que ser para todos, ela tem que ser para aquele que mora dentro de um condomínio, para quem mora na região central, mas tem que ser para aquela jovem que mora no José Cortês e tem um sonho de ser uma bailarina, mas não tem acesso a uma aula de balé. Então a gente vê que isso muitas vezes não acontece, né? E esse é o grande desafio de qualquer gestor, de ter essa balança, de ter esse entendimento que a política ela é feita para todos. Todos têm que ter o acesso à política, principalmente aqueles que mais precisam. Um investimento, Mariana, que há muito tempo a gente vem cobrando para que se possa fazer em nosso município, de fato, é um sistema de monitoramento. Nós temos algumas cidades aí que diminuiu drasticamente o índice de criminalidade a partir do momento que se investiu em monitoramento. Então, quando você espalha câmeras pela cidade, quando você tem um monitoramento de qualidade, você não necessita tanto de um efetivo grande na rua, porque você monitorando, você fica dentro de uma central de operações, onde um agente da Guarda Municipal consegue monitorar 5, 10 bairros. E quando ele vê alguma atitude suspeita de qualquer sujeito, aí sim, ele aciona a viatura para que ela se possa deslocar. Nós vivemos numa era de tecnologia, de um sistema informatizado. Nós temos o exemplo de São José dos Campos, uma cidade que investiu em monitoramento, você vê poucos homens da Guarda Municipal nas ruas, porque não há necessidade, obviamente tem que ter o patrulhamento, mas dentro de uma central de operações, que ele fica ali no monitoramento, ele consegue identificar as zonas de perigo e assim, direciona a viatura para o local correto. Então, eu acho que o que faltou e está faltando em nosso município hoje, de fato, é investirmos nesse sistema de monitoramento por todos os bairros, por toda a nossa cidade, que com certeza esse índice ele vai reduzir, né? Então, é uma expectativa que a gente tem para que, de fato, isso ocorra em nosso município, mas lembrando que a segurança ela também começa pelo esporte. A segurança também ela começa pela educação. Não adianta nós fazermos um trabalho ostensivo, um trabalho de combater a criminalidade agora, porque o crime, infelizmente, ele não para de produzir. Sim. Infelizmente. Quando você acha que você saiu 3, 4 crianças do mundo do tráfico, aparece mais 10, 15. E se nós não investirmos nas periferias da cidade, com esporte, com cultura, se nós não investirmos na nossa educação, seja ela na valorização dos profissionais, nas questões estruturais das escolas, nós vamos continuar sofrendo com a insegurança aqui em nosso município. O trabalho, ele tem que caminhar junto. E a importância da gente pensar na intersetorialidade das pastas, né? A segurança pública ela não pode andar sozinha, ela tem que andar com a saúde, com a educação, com a cultura. Né? Se não há uma comunicação entre as pastas da cidade, a chance de dar tudo errado é muito grande. Né? Então, é importante ter uma equipe coesa. Sim. Né, que tenha o mesmo objetivo e que o objetivo seja realmente fazer o bem para a pessoa, sim, não para si próprio. Né? Dentro do poder público você vive o coletivo, né, Mariana? Sim. Eu sou o secretário de Educação, vou cuidar da minha pasta, o esporte que se vira. Epa, peraí. Eu tenho que pensar que eu estou o secretário de Educação, eu estou o secretário de Esporte, mas eu tenho toda uma cidade para poder cuidar. E quando, de fato, nós conseguimos atrelar e conectar essas secretarias, nós temos, por exemplo, o projeto Educar, sim, da Guarda Municipal, que funciona muito bem. Antigamente tinha o ProERD, onde os guardas municipais eles vão até as escolas falar sobre bullying, falar sobre violência doméstica, falar sobre cerol, falar sobre drogadição. Isso é muito importante. Uhum. Então, é a educação atrelada à segurança. Como as crianças da escola elas têm que começar a frequentar os centros comunitários. Nós temos dezenas de centros comunitários espalhados na cidade, onde a gente vê hoje um pouco o movimento. Eu fiquei 17 anos, Mariana, dentro do centro comunitário do Parque Hipólito. Aquilo melhorou e muito a minha vida. Aquilo me ajudou a ser uma pessoa de bem. Sim. Claro que no comecinho eu ia por causa do lanche, porque o lanchinho ele era muito gostoso. Só que um dia eu ia para a natação, um dia era o futebol, outro dia era a luta. Falei, não tinha tempo de eu pensar coisas erradas. Só que hoje a gente vê o contrário. Hoje a gente vê 5, 10, 15 crianças dentro do centro comunitário e quando você olha na esquina tem mais 10 vendendo droga.
Está errado. Qual que é a estratégia que o poder público ele está utilizando para que essas crianças saiam daquela condição e também venham para os centros comunitários, venham para dentro da escola? A Secretaria de Cultura hoje, de fato, ela está falando a língua juntamente com a educação, está falando a mesma língua da segurança e do esporte. Enquanto não houver esse entrosamento, vou ser muito feliz em falar isso, Mariana, se não houver esse entrosamento, não vai funcionar. Aonde um falha, infelizmente, se eu falhar na parte de segurança, as crianças vão participar do esporte, da educação, da cultura, mas ainda ela vai ficar com aquela imagem que o guarda municipal ele é ruim, que o policial militar ele é ruim. Isso tem que acabar. Nós temos que, de fato, entender que ali é um agente da segurança pública, que passou também em um concurso público e está ali para nos defender, para cuidar dos nossos patrimônios, para cuidar dos patrimônios públicos e também para defender a população de bem. Só que, infelizmente, hoje a gente vê, parece que não, mas as crianças com medo de um guarda municipal, com medo de um policial militar, enquanto nós não levarmos esses agentes para dentro das periferias, para dentro das escolas, para dentro das comunidades, esse preconceito dificilmente ele vai ser quebrado. Né? Betinho, agora eu faço uma reflexão sobre tudo que construí nesses últimos 3 anos e meio e faço também uma comparação com o que foi apresentado lá em 2020. Aqui tem um pouquinho das propostas que nós fizemos e eu fico muito feliz em olhar para trás e ver que a gente conseguiu quase que concluir, né, tudo que nós nos propusemos a fazer. Dentre as pautas que a gente trabalhou durante o período de eleição, eu volto mais uma vez a falar sobre integridade e transparência, e dentro disso apresentei alguns projetos de lei, né, que dá mais transparência ao poder público. Um deles fala sobre os conselhos municipais, transparência dos conselhos, sobre transparência ambiental, quando a gente propõe um censo arbóreo na cidade para fazer a fiscalização e também a medição da qualidade das árvores aqui, né? O relatório de dívida pública, que isso precisa ser exposto para a população ter noção de onde a gente está, né? E para onde a gente vai chegar nos próximos anos, o porquê do tamanho de uma dívida, como se contraiu, como que a gente vai resolver esse problema. E esse é um tema sensível hoje, né, quando a gente fala de exposição de dados. E queria saber como que você trata esse tema, né, além de um contato direto com a população, que isso é muito importante, mas eu queria ouvir um pouco de você sobre como você leva esse tema para você. Mariana, mais uma vez, falando da própria questão da transparência, eu acho que isso a gente faz todos os dias. As redes sociais, elas facilitaram Sim. para que a população acompanhe um pouco mais de perto o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. E é importante, de fato, nós pensarmos e elaborarmos boas políticas públicas, bons projetos de leis, para que, de fato, a população ela esteja cada vez mais atenta e sabendo de tudo aquilo que está acontecendo. Uma das coisas que eu sempre questionei dentro do meu mandato, e foi uma demanda sua também, foi a própria informatização e os processos da prefeitura ela ser digital. Porque quanto mais se tem papel, mais se facilita o ato da corrupção. Sim. Protocolei um projeto de lei recentemente, que ainda está em tramitação na Câmara Municipal, mas já fiquei feliz que a prefeitura ela já começou a digitalizar uma boa parte, quase na sua totalidade, desses processos. Né? É isso que a gente precisa, transparência. A população ela precisa acompanhar de perto os seus processos, ela precisa acompanhar de perto, acompanhar todos os seus indicadores da prefeitura, como que está a educação, quantas pessoas estão hoje aguardando a vaga de creche, fila do SUS. Bom, peraí, eu estava em sexto aguardando a cirurgia, por que já não estou mais em sexto? Então, é importante cada vez mais nós possamos trazer, e o Observatório, ele faz isso com muita maestria. O Observatório é um grande parceiro dos agentes políticos da vida pública, a gente não pode olhar eles com medo, pelo contrário, sim como parceiro, que além deles apontarem algumas questões, eles também fazem as suas sugestões, né, Mariana? Então é importante que essa transparência, ela vai trazer mais tranquilidade para o próprio gestor, trazer tranquilidade para a população, e quando a gente fala da própria informatização, ela tem essas duas questões. A primeira delas é a própria transparência, e a segunda é de você acompanhar o seu processo. Você vê que as partes burocráticas da prefeitura, o porquê que trava, o porquê que não trava. Então é algo que a gente tem que propor, acredito que um pouco mais. Você já veio com essa proposta, já fiquei muito feliz, mesmo que não foi o meu projeto do Prefeitura Sem Papel, que foi aprovado,
mas que sim a prefeitura pode ser que tenha visto esse projeto e tenha tomado essa iniciativa de poder digitalizar esses processos, então já é um grande avanço. Então, acho que a gente tem esses pilares, Mariana, que a gente não pode abandonar. A transparência, a honestidade, a prestação de conta. É deixar a população... Muitas vezes a gente sofre por isso também, né? Poxa, mas tudo que a Mariana faz, ela posta. Tudo que o Betinho faz, ele posta. Gente, nós recebemos um subsídio de R$8.000 por mês. Pago por você, população. E pago por mim também, porque eu pago os meus impostos. Eu não consigo entrar em todas as casas. A Mariana não consegue entrar em todas as casas. A forma que nós encontramos de fazer uma prestação de conta dos nossos subsídios que a gente recebe todo mês é justamente as nossas redes sociais. Não é para se promover, e sim de fato uma prestação de conta. Que bom quando eu ando no centro da cidade, Mariana, as pessoas, poxa, Betinho, eu vi na sua rede social aquilo que você fez. Parabéns. Fala, eu agradeço, parabéns, mas é minha obrigação. Eu decidi participar de um processo, venci esse processo, estou cumprindo com o meu papel. Eu não estou fazendo nada voluntário. Eu estou fazendo porque eu decidi participar disso e isso está acontecendo. Então, que as pessoas possam entender que esse grande volume de postagens, de stories nos feeds, é justamente uma prestação de conta. Ah, se todo candidato fizesse isso. Ah, se todo vereador, se todo prefeito, se todo deputado, presidente, todos os dias colocassem as suas ações nas redes sociais. Eu não consigo, como eu disse, entrar em todas as casas, mas um meio mais rápido que nós encontramos e correto é através das redes sociais, para que você possa acompanhar os nossos trabalhos. Então, é algo que a gente leva muito a sério, viu, Mariana? Costumo dizer que se hoje terminar a política para mim, eu saio de cabeça erguida, ileso. Volto a repetir, de cabeça erguida, ileso, porque eu não me corrompi, eu não negociei aquilo que o meu pai e minha mãe me ensinou, eu segui os meus princípios. Errei, acertei, mas nada que desabonou a minha honra. Então, o mais importante é isso. Da mesma forma que eu entrei, eu também irei sair da política, né? E quando todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de criar bons projetos para que cada vez mais traga transparência e deixe a população próxima ao executivo, ao legislativo, com toda certeza aí a gente vai fazer. Betinho, foi muito bom tudo que a gente conversou aqui sobre os nossos projetos, sejam projetos de leis ou não, sobre as nossas ações, tudo que a gente fez na nossa cidade, né? Quando a gente olha para a integridade e transparência, entende isso, entende que isso é uma prioridade, seja na nossa vida profissional como agentes políticos, seja na nossa vida pessoal, isso é muito importante e nos dá um conforto, né? De saber que a gente faz um trabalho sério. E dentro de casa eu sempre tive bons exemplos, né, dos meus pais, das minhas irmãs, que sempre levaram a vida delas com muita seriedade, com muita integridade. Assim como você, a gente nunca teve nenhum problema Sim. com nada e com ninguém. A gente consegue dormir e acordar com tranquilidade. Sim. E eu tenho o maior orgulho da história que a minha família construiu, que eu tenho construído, e de nada tenho a me arrepender. Então, é muito legal ver que a gente se conecta, né, quando a gente fala sobre isso, e que a gente se conecta também com a população, que é o que a população espera da gente como agente político que representa uma parcela delas ou a sua totalidade. E esse bate-papo, essa troca que a gente tem, é importante para que as pessoas possam também, além de conhecer a cidade, além de conhecer o nosso trabalho, nos conhecer como pessoas. Porque atrás da Mariana vereadora existe a Mariana pessoa, a Mariana que é filha, a Mariana que é irmã, a Mariana que é neta, nadadora também. Então, isso é muito legal e muito importante a gente fazer e estar em contato direto com as pessoas. Eu quero te agradecer por ter topado estar aqui comigo. Eu sei que as nossas agendas não têm sido fáceis de se bater aí, Sim. mas a gente faz um esforço para produzir isso para as pessoas e para mostrar o que a gente tem feito. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo. Mariana, eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa história, um pouquinho dessa nossa missão. Eu não nasci dentro da política e não irei terminar, acredito eu, minha vida dentro da política, né? Eu estou dentro de um processo. E dentro desse processo, quis Deus e a população, e uma escolha minha também, que eu passasse um período por dentro da política, né? Mas é importante que a gente tenha esses momentos aí para poder fazer esse bate-papo. Eu tive, Mariana, para finalizar, boas surpresas dentro da política. Uma delas foi ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas. E outra foi conhecer pessoas de bem da política. E uma das pessoas foi você.
Então, levo isso com muito orgulho. Uma amiga que eu irei carregar para o resto da minha vida. Quem ora a Mariana toda parece que sensível, né? E de fato é uma menina de um coração gigante, preocupada, amiga, parceira, que manda mensagem, que liga, que cobra, que xinga. Betinho, volta aqui, corre ali. Mas enfim, é uma parceria que nós fizemos. E, como eu disse, dentro desse processo todo, eu tenho duas grandes alegrias. Melhoramos a vida de muitas pessoas. E conheci pessoas igual você aí, que de fato irei carregar para o resto da minha vida. Parabéns por trazer essa pauta, essa Limeira em pauta, que é muito importante, essa transparência para a população. E é sempre uma alegria estar do seu lado. Obrigada, Betinho. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. E eu convido você a acompanhar os próximos episódios do Limeira em Pauta.